Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma super live. E a nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Hélia Souza, a Fofão. Eu queria saber se está dando para escutar, se o pessoal está conseguindo ouvir o áudio. Por favor, alguém avisa para mim. Renan, está conseguindo ouvir? Pessoal do Americ Vôlei da Argentina, tá tudo ok, né? A Fofão acabou de entrar, eu vou chamar a Fofão aqui para a gente conversar. E todo mundo é muito bem-vindo para o bate-papo de hoje, para saber um pouco mais da história desse gênio. Estamos aguardando, está conectando para a Fofão já entrar na live junto com a gente. Está aqui abrindo, só aguardando a conexão. Oi, Deu tudo certo. bom, Fofão? Deu certo, tudo Eu bem tô com você? bem, eu tô bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Você? Também, tudo bem. Nessa loucura agora de época de pandemia, né, que virou uma nova realidade, que a gente nem sabe aonde que vai parar, o que que vai ser da gente, mas estamos caminhando e tentando evoluir e crescer para formar uma sociedade melhor, né, que é o que a gente precisa hoje do mundo, de seres humanos melhores, né? Ah, com certeza. Acho que é um momento de repensar em tantas coisas, né? Esse momento que a gente fica aqui refletindo em tantas coisas, mas espero que seja sempre para melhor, né? Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. E aí a nossa convidada de hoje, quem não conhece, por favor, leia esse livro, Toque de Gênio, né? Eu tenho o meu aqui, que tem até uma dedicatória muito bacana que a Fofão escreveu. E para quem quiser saber mais a fundo a história dela, porque a gente vai fazer uma live de apenas, né, uma hora, então a história da Fofão é muito grande para a gente conseguir resumir em uma hora. Então, conheçam o livro, que vale muito a pena ler esse livro. Mas assim, Fofão, vamos falar um pouco de você, né? Você simplesmente é a atleta mais premiada da história do vôlei brasileiro, a recordista em participações de Olimpíadas, a recordista em medalhas olímpicas. Quando você vê todo esse legado e toda essa trajetória, qual que é a sensação que você sente em ser a Fofão que todo mundo ama e todo mundo aplaude e todo mundo tenta seguir o exemplo? Ah, eu vou falar a verdade para você que eu até me assusto um pouquinho quando falam isso tudo, porque na verdade a gente não tem noção, né, de tudo que, ainda mais eu, do que eu alcancei. Então, assim, ao mesmo tempo dá uma alegria muito grande, porque foram 30 anos dedicados ao vôlei, né? E saber que eu conquistei tantas coisas, porque você não fica ali, né, contando, pensando no que você ganhou, no que você deixou de ganhar. E quando alguém fala que, pô, você é muito vitoriosa, você tem muitos títulos, aí você fala, caramba, o tanto de coisa que eu fiz, né? E eu acho que isso valoriza muito o meu trabalho, valoriza muito essa minha dedicação, né? Eu acho que eu me entreguei muito para o vôlei, né? Então isso, para mim, assim, como posso dizer assim, é uma maneira de recompensar. Eu acho que tudo isso que eu fiz, porque realmente eu fiz, porque eu amo muito jogar vôlei. Legal. E aí, quando a gente vê toda a sua história, todo o seu legado, você é daquelas pessoas, daquele atleta que virou um ícone no esporte, né? Então, na verdade, a Hélia deixou de existir. E as pessoas falam muito da pessoa fofão. É igual o Pelé, né? Não é o Edson Arantes do Nascimento. Se tornou o Pelé. E aí, quando você entra em confronto entre as duas pessoas que são pessoas distintas, obviamente a Fofão é uma pessoa em quadra, a Hélia é uma pessoa dentro de casa, com a família, no convívio social, enfim. Você pensando Uhum. de tudo que você abdicou nessa vida para se tornar Fofão, tem alguns momentos que você se depara e fala assim, desculpa, Hélia, eu deixei você um pouco de lado? Você tem um pouco isso de falar, a Hélia perdeu muita coisa por você ter se tornado a Fofão? Eu penso muito nisso, mas uma das coisas que eu nunca deixei de esquecer, assim, porque eu acho que a Hélia traz muito a raiz, né, da onde eu vim, quem eu sou. Isso é uma coisa que eu nunca deixei de lado, eu sempre quis falar para as pessoas, eu nasci na Zona Norte, Lausanne Paulista, é uma coisa que me dá muito orgulho, entendeu? Então, essa parte da Hélia eu nunca esqueço. Mas, assim, a Fofão é uma outra pessoa, muito diferente.
E eu acho que eu deixei a Hélia de lado, assim, a verdade é essa. Eu deixei a Hélia de lado porque eu precisava ser a Fofão. E a Fofão, eu acho que até o nome, assim, Fofão, veio para me fortalecer, porque é como se fossem duas pessoas diferentes. A Hélia é uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, a Fofão já é mais, sabe assim, não é que eu sou uma pessoa toda assim, né, pra frentona, mas aquela timidez, aquele acanhamento, não existe tanto. Então, eu acho que a Hélia ficou muito para trás, assim, realmente é aquela coisa, ó, fica aí que depois a sua hora vai voltar, entendeu? Porque eu tinha que fortalecer a minha personalidade, né? E se eu continuasse sendo a Hélia, eu acho que eu não conseguiria ser essa Fofão que brilhou tanto nas quadras. Não, bacana. E aí, quando a gente vê sua história, sua narrativa, a gente depara com a história da Fofão, que a história da Fofão é o retrato da mulher brasileira. É uma mulher negra, de origem humilde, de uma família com vários irmãos, né? Que morava num bairro periférico, um bairro distante, que ia treinar todos os dias, levando 3 horas para chegar no treino, e ela nunca parou de jogar e ela quis ir até o final para poder chegar a ser alguém. Se hoje você falasse para uma menina de periferia, uma menina negra, que vê poucas possibilidades e tem a oportunidade do esporte, o que você falaria? O esporte, o que ele representa para você? O que o esporte te trouxe? O que o esporte salvou a sua vida? O esporte salvou minha vida, a verdade é essa, né? E a gente sabe que é mais difícil mesmo você não ter, você vir de uma família simples, você ser negra, você ser mulher, a gente sabe que é mais difícil, né? Então a gente o nosso trabalho tem que ser em dobro, assim, a gente tem que realmente mostrar nosso valor o tempo todo. Né? Então, assim, eu falo que eu tinha tudo para dar errado, né? Porque eu convivi no meio, queira ou não queira o vôlei, você precisa ter algum tipo de condição, assim, né? Um tênis, uma joelheira, para começar, né? Eu não tinha nem isso, verdade. Eu tinha um tênis furado que eu ia com ele do começo até o final. Mas eu acho que a gente não pode desistir, sabe? Eu acho que a gente não pode simplesmente achar que a gente não tem oportunidade, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque o negro, ele tem um potencial para o esporte, assim, que é uma coisa fora de série. E a gente sabe, a gente vê hoje em dia. Então, a gente tem que enfrentar as dificuldades. Eu falo que o que me fortaleceu na minha vida, na minha carreira, foram as dificuldades, né? Então, as pessoas que vêm lá da periferia, eu vim da periferia, Zona Norte, Lausanne Paulista, sabe assim, a gente tem que entender que a gente pode chegar em algum lugar e tem que acreditar, correr atrás. Lógico que ninguém vai chegar ali, né, e abrir as portas, a gente tem que correr atrás, realmente. Mas é uma alegria muito grande quando a gente vence e hoje, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu inspiro muitas pessoas, e eu quero realmente que as pessoas conheçam a minha história, entendeu? Vejam a minha imagem e falam, caramba, eu quero, o Fofão chegou, acho que eu consigo, sabe? É isso que eu quero, e foi por isso que eu fiz esse livro também. Bacana, Fofão. E aí também tem um outro contexto que quando você conseguiu romper todas as barreiras, chegar num clube e começar a jogar com um alto rendimento, na base, o Zé Roberto virou seu técnico, né, na época do Açúcar União, e aí, pelo requisito altura, fizeram você mudar de posição, né? Então, na verdade, foi uma outra barreira que aconteceu para você. Olha, você é muito baixa para o voleibol, vamos te mudar de posição. E, por incrível que pareça, você foi uma atleta que nunca teve oportunidade na seleção de base, né? Você nunca participou de uma seleção de base. Você entrou direto na seleção principal. Como que você conseguiu romper essa barreira também de você falar, eu sou baixinha assim, eu vou ser levantadora e vou chegar na seleção principal, mesmo não tendo passado pela base? Eu falo assim, que a minha vida ninguém nunca facilitou, né? E foi um momento, assim, para mim foi, lógico, difícil, porque eu era atacante, né? Realmente as coisas não aconteciam, eu não tinha oportunidade, eu não tinha destaque, veio essa possibilidade de virar levantadora, e por mais que eu tivesse habilidade, por mais que eu fosse uma pessoa que tivesse uma técnica boa, assim, eu via que não agradava, assim, sabe? Não chamava a atenção das pessoas. Então, eu acho que o fato de eu me tornar levantadora pela minha altura, eu acabei não vendo isso como um problema, sabe? Assim, porque eu me sentia uma gigante, assim, dentro de quadra. É lógico que eu tinha que fazer um esforço a mais, a bloquear, enfim. Mas eu acho que como atacante eu sentia talvez um pouco mais a dificuldade, mas como levantadora eu acabei enfrentando isso de uma maneira tranquila.
E daí, quando falaram que eu fui convocada, eu falei, meu Deus do céu, sabe, assim, que mudança na minha vida foi, porque realmente é aquela coisa, você sonha, você quer, mas quando falam que você vai fazer parte, você fala, não é possível que isso aconteceu de verdade. E daí eu tive que correr atrás para poder superar todas essas minhas dificuldades. Não, bacana. E aí nisso você tinha 19 anos quando você foi convocada pela primeira vez, já na seleção principal. E a Fofão cria uma trajetória e vai para a sua primeira Olimpíada em 92, né? Como que foi a sensação da Fofão, toda a trajetória dela, chegar numa Vila Olímpica? A hora que você pisou numa Olimpíada, você falou, eu estou aqui. Qual que foi a sensação? Tudo que você pensou, resgatou da sua história? Ah, eu vou falar que, assim, a primeira Olimpíada eu tinha na época, foi em 92, eu tinha 22 anos, né? 22 anos. E eu confesso para você que eu era muito nova, assim, eu não tinha experiência. Então, assim, eu convivia num grupo de jogadoras onde elas eram extremamente sérias. E eu queria aproveitar aquela vila, eu queria, sabe, assim, conhecer e elas não deixavam, e tinha horário, e era tudo assim, sabe? Aquilo me dava uma aflição. A primeira vez que eu tô indo e não vou ter essa oportunidade de conhecer. Mas eu sabia que, né, você tem que focar, né? E daí eu fiquei deslumbrada. Eu fiquei deslumbrada porque eu queria repetir isso muito mais vezes. Porque só quem chega lá e vê assim... Eu sentei na mesa, assim, o Caulio sentou do meu lado para comer. E eu era muito fã dele, assim, do atletismo. Aí você começa a olhar para os lados, só ver gigantes do esporte, assim. É um sonho. Para mim, foi um sonho que acho que nunca... não parecia real, porque todo dia eu abria a janela para ver se eu estava ali mesmo, se era verdade, porque é uma sensação única, assim. Não, bacana. E aí, essa primeira Olimpíada, vocês ficam em quarto lugar, né? E a Fofão Uhum. participa depois em 96, né? 6. No clássico, né? Naquela Olimpíada que ficou Uhum. eternizada em Atlanta. E, na verdade, você teve a honra de jogar com uma das maiores seleções da história, que foi aquela seleção cubana, que era uma seleção imbatível, que pareciam mutantes, né? E aí tem todo aquele Sim. contexto que a geração de 96 foi aquela geração que todo mundo falou, foram as lutadoras, as batalhadoras, as mães do vôlei, né? Então, assim, tem todo um respeito e um carinho por aquela geração. Como que foi para você jogar dentro desse contexto, com Cuba e dentro de um time tão raçudo, né, que todo mundo participava e tinha a mesma raça? Ai, eu vou te falar que era assustador jogar contra a Cuba. Era assustador porque era diferenciado, assim, era uma seleção forte e nós treinamos muito, assim, foi a época que o Bernardo entrou, a gente treinou muito, a gente treinava com os meninos para atacarem forte, para a gente perder o medo, né? Porque queira ou não queira, é assustador jogando com as cubanas. E para mim foi a primeira experiência assim contra elas, né, no momento onde para mim era a melhor seleção do mundo, né? E o Brasil também na de 96 para mim era a melhor seleção. Mas a gente não tinha assim, para jogar contra elas, elas tinham que estar 90% e a gente no 150, sabe assim? E era muito difícil, mas ao mesmo tempo era uma adrenalina boa assim, era um momento onde era um voleibol de alto nível, sabe? Por mais difícil que era o jogo, era um jogo bem jogado, mas eu confesso para você que não era fácil, porque ganhar dessas meninas era assim uma coisa que tinha que, nossa, a 6 ali tá muito forte, tá muito no dia muito inspirado, porque era uma seleção realmente imbatível, na minha opinião. E aí, nesse contexto dessas duas Olimpíadas, Fofão, você era uma reserva, né? Era uma atleta reserva, mas era uma reserva de luxo, porque você estava em todas as finais da Superliga, você ganhou vários prêmios durante esses ciclos, jogou em diversos lugares. E como que foi essa sensação de você saber que você era uma gigante, que qualquer seleção do mundo queria ter a Fofão levantando, e você era reserva, mas era uma reserva que assim nenhuma outra seleção do mundo tinha duas levantadoras tão boas igual no Brasil. Como que foi esse momento de você esperar o seu momento, encarar essa reserva? Em algum momento você achou que você era injustiçada, você estava em um melhor momento e não foi aproveitada? Como que foi tudo isso? Ah, para mim foi, que nem eu falei, a primeira vez que eu fui para a seleção, eu tinha 1 ano como experiência de levantadora, né? E eu não tinha experiência, realmente, eu achei que foi muito cedo, assim, eu fui muito cedo para a seleção.
eu pensava assim, eu falava assim, não tenho condições de ser titular de uma seleção, não tenho a experiência suficiente, esse equilíbrio suficiente para ser da seleção. E quando, em 96, eu já estava mais madura, eu tinha praticamente uns 5 anos como levantadora. Eu acho que eu já estava mais preparada, assim, para ter mais oportunidade, para poder entrar mais, ajudar mais o time, mas as oportunidades não vinham, né? A gente tinha a Fernanda, que também estava num momento incrível da vida dela, e eu tinha que entrar ali para sacar, e tinha que fazer, sabe, que fosse o meu melhor saque, tudo que eu fazia eu tinha que chamar atenção de alguma forma para as pessoas, tipo, nossa, ela faz as coisas direitinho, então eu sempre entrava em momentos difíceis para poder ajudar. Eu acho que, sei lá, como eu fiquei 7 anos, acho que uns 2 anos assim eu já poderia ter sido mais utilizada, né? Assim, até mesmo pela experiência e bagagem que eu já tinha dentro da seleção. Mas eu tinha que esperar meu momento e eu fui me preparando, porque eu falei, uma hora a Fernanda para, né? E daí eu dou continuidade, né? E era importante que eu tivesse preparada, porque para mim ia ser uma decepção se chegasse a oportunidade e eu fracassasse, entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui deixar o Brasil no mesmo nível ali, eu estava muito segura, não era aquela menina de 92, eu estava com muita confiança. Então, para mim, assim, eu encarei de uma forma muito tranquila, mas de verdade, eu me preparei para esse momento. E aí chegamos em 2000, né, na Olimpíada de Sydney, onde a Fofão entra como titular e capitã da equipe, né? E aí tem aquela trajetória bacana, onde a seleção ganha uma nova medalha de bronze. E a Fofão se torna uma líder, né? Ela deixa de ser aquela Fofão tímida, travada, recuada, para ela ser realmente uma voz de liderança dentro da seleção. E quando você teve essa voz de liderança, você se tornou capitã e líder dessa seleção, a seleção chegou e ganhou uma medalha. Então, como que foi a experiência do ano de 2000? A seleção de 2000, nós éramos uma seleção assim que individualmente não era uma seleção muito forte. A gente tinha as reservas, né, que vieram de 96, que era a Virna, a Leila, a Janina, que participou um pouquinho desse ciclo. Algumas outras jogadoras vieram com uma experiência, mas a gente sabia que a gente tinha que ter um conjunto muito forte, porque individualmente tinha a Virna, que era uma boa jogadora, mas não era que ela ia decidir o tempo todo, tipo uma Mose. Então, assim, a gente tinha jogadoras que a gente precisava se unir o tempo todo. Então, era um grupo muito bacana de trabalhar. Eu era praticamente uma das mais velhas, né? Aí começou a vir a Érica, a Elisângela, que eram mais jovens. E eu acabei tendo a responsabilidade de comandar o time, de ser capitã, de ser líder. E confesso para você que é muito difícil, né? Você comandar uma equipe de 12 mulheres, você prestar atenção em tudo e você tentar se ajudar também, porque nesse momento você só ajuda, ninguém te ajuda, entendeu? Porque todo mundo acha que você tem resposta, você sabe tudo, e na verdade não, a gente precisa de ajuda. Então foi uma outra mudança na minha vida, foi esse lance de liderar um time, de liderar uma equipe. E isso para mim foi válido porque eu nunca imaginei que eu tivesse essa capacidade. E aí no ano de 2002 a gente tem todo aquele contexto de várias atletas, né, pedirem dispensa na seleção, porque houve uma nova gestão que muita gente não se identificou, você foi uma dessas atletas. E aí, depois dessa troca, te chamaram de volta para retornar para a seleção no ano de 2004, quando a Fernanda decide voltar. Só que a Fernanda volta em 2004 para uma outra Olimpíada, sendo que a Fofão na Olimpíada anterior tinha sido capitã, líder e tinha ganho uma medalha de bronze, né, como titular. Como que foi para a Fofão digerir? Ela volta novamente, ela vira titular novamente. A desculpa que me deram era porque ela era um pouco mais alta e o time era baixo e poderia ajudar mais no bloqueio, sendo que você já era super consagrada no mundo inteiro. Sua característica principal, que era jogar com as centrais, você tinha um jogo de central que você inovou. O vôlei brasileiro hoje tem essa característica de aproveitar as centrais, porque foi a Fofão que trouxe isso. Era um jogo muito mais rápido. E como que foi para você encarar isso em 2004? Porque foi uma Olimpíada que você realmente, assim, você chegou até a falar, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Depois você chegou a falar, eu não deveria estar nesse espaço. Como que foi isso? Foi meio que voltar no tempo, né? De repente você vem numa caminhada onde eu aceitei tudo que aconteceu, 7 anos e tudo mais, me preparei para o momento,
e depois em 2004 é como se eu tivesse voltado a ser aquela fofão em 92, com pouca experiência, sem ser notada. Isso para mim foi muito ruim, assim, porque eu acho que eu estava num momento muito diferente da minha carreira, já tinha demonstrado isso na Olimpíada de 2000. O problema não era nem de estar novamente eu e a Fernanda naquele momento, porque o ciclo ele foi quebrado, né? A gente se juntou em 2003. Então, assim, não tinha problema, mas a maneira como as coisas aconteceram, né? Tipo, eu fui ser reserva, sabe? Assim, então, não tive aquela consideração que eu esperava, até pelo que eu já vinha apresentando, e a gente poderia ter feito, utilizado as duas em vários momentos, em várias situações. Isso não aconteceu. Para mim, assim, profissionalmente, foi uma das piores sensações. E eu já sentia isso antes de ir para a Olimpíada, né? Antes de ir para a Olimpíada, eu já sentia que eu não estava sendo importante para o time. Isso me faz muito mal, porque eu sou uma pessoa que joga para o time, entendeu? Então, se eu não estou podendo ser útil, é como se para mim não valesse nada. Então, é uma das coisas que você falou aí, que eu repensei realmente o porquê que eu fui para essa Olimpíada, sabe? Porque internamente, assim, não foi bom para mim, assim, não foi bom, e eu comecei a duvidar de muitas coisas, da minha capacidade, se realmente eu era uma boa levantadora. Então, foi bastante complicado esse momento para mim. E aí aquele 24-19 que ficou indigesto e eternizado, como que foi a sensação da Fofão assistir tudo aquilo no banco, não fazerem a inversão, né? Tentaram até depois com o juiz não liberou, teve todo aquele contexto, mas ao mesmo tempo foi uma inversão que demorou muito para tentarem fazer, né? E você ficar no banco e vendo um jogo ganho não sendo realizado ali, você acha que você teria feito a diferença? Seja bem sincero, assim. Olha, eu vou te falar, eu acho que não era para mim ter entrado, porque acho que foi umas 3 vezes que ele tentou fazer a inversão, não conseguiu, o árbitro mandava voltar, e quando estava aquela complicação toda do 24-19, eu lembro que não foi feito nada, assim, não mexeu na equipe, não fez nenhuma modificação. Eu acho que tamanho foi assim, lógico, tinha segurança, né, da gente ter um ponto para fechar, você fica tranquilo, já está tudo ganho, e depois você vê a situação se invertendo, né, você vê que as coisas não estão indo da maneira, né, que todo mundo esperava, e ninguém mais conseguiu raciocinar, ninguém mais conseguiu pensar, tanto é que não mexeu na equipe, não fez nada. E eu nunca vou saber se eu ia poder ajudar, porque vontade de entrar e fazer alguma coisa, eu acho que eu teria condições, mas eu nunca vou saber, né? Porque não foi me dada a chance, né, de ter essa possibilidade. E ali, quando acabou essa Olimpíada, você estava decidida a parar a sua carreira na seleção, né? Depois de 2004, pela Fofão, ela não voltaria mais. E aí tem todo um trabalho de retorno, né, que o Zé conversou com você, para você voltar para a seleção e fazer parte do ciclo olímpico na seleção de 2008. Nisso, um ano antes da Olimpíada, né, até um pouco menos de um ano, a Fernanda Venturini novamente reaparece, ressurge das cinzas e fala que ela quer voltar, só que ela fala que ela quer voltar de uma maneira bem duvidosa, que foi através de um e-mail diretamente para o técnico e usando a mídia antes de usar o grupo. Então ela foi para a Globo, aproveitar dos telespectadores, dos eleitores, dos amantes de vôlei, para tentar causar uma pressão num grupo que já estava estruturado. E nesse momento, a Fofão bate o pé e fala, esse momento é meu, quem fez o ciclo fui eu quero sim ter essa responsabilidade, eu quero sim ter essa liderança. Como que foi para você criar coragem e se posicionar, para falar, não vai repetir o que aconteceu em 2004? Olha, o ciclo, que nem eu falei, desde o começo, que para mim nada foi fácil, né? Nunca me deram nada fácil, eu tive sempre que lutar por tudo. Em 2004, como a gente estava falando, eu estava muito mal, assim, muito mal. Graças a Deus que eu fui para a Itália buscar força, buscar energia. Só que dentro de mim tinha um vazio muito grande, porque eu falei, poxa, eu não quero ter essa imagem, sabe? De 2004, eu no banco, eu arrasada. Eu não queria terminar a seleção com essa imagem. Mas, como tem aquela mudança de ciclo, o técnico que decide quem ele vai convocar ou não, eu falei, eu não vou ligar para ele e me oferecer de maneira nenhuma. E daí eu deixei as coisas rolarem, né? A seleção foi fazer uns jogos na Suíça, e eu via as meninas jogando aquilo, me deu, sabe assim, me deu uma emoção, a vontade de estar ali com elas, sabe assim, porque eu via a alegria daquelas meninas, eu queria estar ali fazendo parte, né?
E daí o Zé me ligou, eu estava aqui em São Paulo, e daí ele falou que precisava de mim, porque queria uma jogadora experiente. Eu pensei muito, assim, falo para você que não foi logo de cara que eu falei sim, não. Eu pensei muito em tudo e foi um dos únicos momentos da minha vida que eu fui um pouco egoísta, assim. Eu falei, eu vou pensar em mim nesse momento, né? E eu falei, eu quero mudar essa imagem que eu fiquei em 2004. Então eu falei assim, eu vou por mim, não é porque ele está me convocando, eu vou porque eu quero ir. E foi isso que eu fiz. Então, batalhei lá na Itália, joguei, sabe assim, lá na Itália o nível estava forte pra caramba, então meu nível se elevou. E o meu time era muito forte, isso me trouxe alegria de novo. Legal. Voltava para a seleção e a gente conseguia, né, se juntar e ter aquela alegria. As meninas me aceitaram bem pra caramba. E foi quando em 2007 veio essa notícia, entendeu? Que a Fernanda gostaria de voltar e se apresentar novamente. Eu estava na Espanha nessa época. E eu falei, sério que é isso? Assim, né? Mas fiquei na minha. E foi que daí chegaram até mim para falar isso. E eu acho assim que tudo na vida tem um limite, né? Eu acho que eu sempre respeitei muitas coisas, respeitei técnico, respeitei profissional, mas eu acho que não, as coisas não podem ser assim da maneira, sabe? Eu quero ir para a Olimpíada, sabe? Não, acho que não é correto. E não é correto comigo e não é correto com o grupo. E foi quando eu me posicionei falando que se ela viesse eu não faria parte. Porque o que eu vivi ali com aquelas meninas, desde 2005 até chegar 2008, é uma coisa que só o grupo sabe. A gente chorou junto, a gente apanhou, perdeu, ganhou, mas estava ali junto, entendeu? Então, pô, na hora de chutar a bola pro gol ali, não, o Fofão sai, vem outra. Eu não achei certo. E eu falo que eu faria isso com qualquer companheira minha que estivesse na mesma situação, porque não seria justo. E nesse momento foi o momento que você realmente foi coroado, assim. Se a gente puder falar, existe uma protagonista no vôlei brasileiro, se o vôlei brasileiro feminino fosse uma novela, a Fofão seria a mocinha protagonista da novela. E tem toda aquela narrativa de sofredora, esperar o seu momento, aí ela chega no momento dela, de repente o momento dela é interrompido de novo, e atrapalham dali, tira de lá, tal. Não que a Fernanda seja uma vilã, mas se fosse uma novela seria um Não. contexto. A Fernanda no papel da vilã, a Fofão no papel da mocinha. Você percebeu isso, que o povo passou a se identificar com você depois de 2008 e passaram a te defender. E aí você viu que você tinha um legado, que a sua trajetória tinha criado muitos fãs e que a maioria queria ver Fofão na Olimpíada. E aí você joga a Olimpíada de 2008 e se torna campeã pela primeira vez. Como que foi tudo isso? Ah, foi uma avalanche de informação, de pessoas falando, me apoiando. E eu fiquei assim, né? Eu falei, eu fiz o que eu achei que tinha que ser feito, né? Eu acho que eu e a Fernanda, a gente tem uma história, assim, eu falo que a gente tem um karma nessa vida, eu e ela, muito grande, né? Então, acho que a situação que foi criada, da maneira como foi, né? Eu acho que tinha que ter sido uma coisa feita ali, né, interna, para depois sair na mídia. Então, aquilo ficou um peso muito grande. Então, quando eu fui para a Olimpíada, eu fui com uma energia muito positiva das pessoas torcendo para mim, para que desse certo. E isso me ajudou muito, isso me fortaleceu, entendeu? Então, assim, eu acho que eu fui essa, essa personagem mesmo que você falou, mas que conseguiu chegar, né? Conseguiu chegar da maneira como eu sou mesmo e conseguiu chegar. Então, o final foi feliz, né? Vamos dizer assim. E aí foi uma Olimpíada onde o Brasil foi invicto, né? Só perdeu um set, Fofão coroada, né? Enfim, a primeira levantadora campeã olímpica. Quando você colocou aquela medalha no peito, você olhou para trás e falou, valeu tudo a pena, eu faria tudo de novo? Olha, eu vou falar, eu acho que eu faria tudo igual, assim, né? Eu faria da mesma forma, porque para mim foi a busca da minha vida, aquela medalha, sabe? É uma coisa que eu lutei minha vida toda. Eu sempre falo assim que essa medalha olímpica resume toda a minha vida, todo esse meu sacrifício, entendeu? Então, eu voltei lá para Lausanne, eu voltei lá na época que eu andava descalça na rua, sabe assim? E falar, caramba, olha onde eu cheguei, né? Olha onde eu fui parar e olha o que eu estou levando de volta para minha casa. Então, é uma emoção que só valoriza todo esse esforço. E aí você tem uma seleção inteira, que é uma foto muito clássica, que são as meninas se jogando pro alto, né? Então, assim, a Fofão era o grande troféu daquela geração vitoriosa. E quando eu entrevisto todas elas, é unanimidade. Todas elas falam que a Fofão é a melhor levantadora que elas já jogaram.
Isso é uma coisa que é incrível, porque você criou uma história tão bonita que você tem 3 gerações que te amam, né? Então, por exemplo, assim, a geração de Márcia Fu, Ana Moser, todas elas adoram você. A geração de 2000, quando você fala com Érica, Vina, Janina, enfim, todas adoram você. Jogadoras que não chegaram numa Olimpíada, igual Ângela Moraes, Bia Mosquito, e as jogadoras atuais, Sheila, Mari, Paula Pequeno, Jaqueline, Thaísa, Fabiana, Valeuska, todo mundo fala o nome da Fofão. Como que é para você digerir isso? Que tantos gênios do vôlei, né, tantas pessoas tão especiais na história do vôlei, enaltece sua trajetória e elege você a melhor levantadora de todas. Nossa. É muita emoção. É muita emoção, porque, como eu falo, eu sou essa pessoa, sabe? Quem me conheceu lá atrás e conhece agora, sabe que eu não mudei. Eu sempre falei que a única coisa que eu tenho para oferecer para as pessoas é a minha lealdade, a minha amizade. E foi isso que eu ofereci para as pessoas, né? Eu sempre tentei conviver bem, sabe? Assim, eu acho que dentro de um grupo, dentro de uma equipe, assim, você conviver bem, você querer bem a sua amiga, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? E as pessoas se identificavam com o meu jeito, me contavam segredos, sabia que eu não contava para ninguém, sabe assim? Então, assim, eu fui virando uma pessoa de confiança das pessoas, uma pessoa que sempre treinava muito, sempre era muito dedicada nos treinamentos. E em 2008, eu senti muito isso, que o time jogou para mim, sabe? Aquela coisa de... eu olhava nos olhos delas, assim, elas queriam ganhar por mim, entendeu? Não era pro vôlei, assim, lógico, não estou falando assim que é uma coisa, era minha, não. Mas por tudo que eu fiz pela história, né? Pelo que eu fiz por elas, porque ter chegado a jogar uma Olimpíada com 38 anos foi a coisa mais difícil da minha vida. Então eu sentia que elas tinham um carinho, um cuidado muito grande comigo, sabe? E isso me deixava cada vez mais uma responsabilidade muito grande. Então, ao mesmo tempo que eu fui lá buscar meu sonho, que era sair com a Olimpíada, elas abraçaram isso também. E quando eu recebo essa medalha, para mim é para toda a geração, para todas essas meninas que passaram, tudo que eu aprendi com várias jogadoras, essas que você falou e outras também, porque realmente, assim, é o que a gente leva do esporte, entendeu? A gente só leva as amizades, você poder voltar no ginásio, as pessoas ficarem felizes de te ver, sabe? Eu acho isso incrível, né? E mesmo meninas que não tiveram oportunidade de jogar, assim, sabe? Falam comigo. Eu acho que é isso que vale a pena, né? Lógico, tem as medalhas, as coisas que representam, mas esse sentimento, assim, de saber que você fez alguma coisa boa e que todo mundo te gosta de você, te respeita, não tem medalha, não tem troféu que represente tudo isso. E aí todo mundo fala que se Fofão fosse representada por uma palavra, seria a palavra humildade. Porque você sempre foi humilde, você sempre foi grupo, você sempre jogou como coadjuvante, você nunca quis ser protagonista. Mesmo em jogos que você foi a protagonista, você jogava pelo grupo, você queria fazer suas atacantes brilharem, a sua liderança era uma liderança mais silenciosa, uma liderança mais humanizada. Então você nunca foi um monstro dentro de quadra, porque na verdade assim, um líder, ele não gera o pânico. Um líder, ele gera o calor, né? Ele gera aproximação, né? Então, como que você trabalhou essa liderança? Foi algo nato, sozinho, ou você foi procurar algum auxílio lá fora para você ser uma líder dessa forma? Eu fui me criando, assim, porque realmente, assim, juro para você, eu nunca imaginei ser líder, até pela minha característica como pessoa, eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia liderar uma equipe, assim, porque eu não tinha essa característica. Quem me conhece sabe que eu não tinha essa característica. Só que, de repente, você começa a conviver, você começa a aprender, você pega exemplos de outras pessoas que foram líderes também, com característica muito diferente. E eu falei, qual que é a minha característica como capitã, né? Como líder, como que eu vou... Sabe, tudo eu tinha que falar, tudo... Eu falei, caramba, não é meu perfil esse. E, de repente, as pessoas falavam para mim, assim, os técnicos falavam que eu era líder pelo exemplo. Então, assim, era um outro tipo de liderança que eu também não conhecia, mas era um exemplo. As pessoas me seguiam pelo exemplo que eu passava para elas, pelo que eu fazia no treinamento, pelo que eu ajudava, sabe? Assim, a maneira correta como eu fazia as coisas. Então, essa minha liderança, eu acho que eu fui desenvolvendo e pegando um pouquinho de cada coisa, porque eu tive a Ana Moser como capitã, que ela
nossa, ela fala na cara, ela aponta o dedo, e eu falo, não sou assim, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa que corria, catava a bola, ela, sabe assim, ajudava no treino. Eu falo, meu, ela é Ana Moser, pelo amor de Deus, né? Se ela faz isso, né? Então, assim, era uma capitã que também dava o exemplo, mas tinha aquela forma dela de ir para cima quando precisava. E teve a Ana Flávia, que foi uma capitã mais mãezona, mais tranquila. Eu falei, e também não, né? Ficar perguntando que hora quer dormir, lá vai eu sair, eu não quero ser também, não. Então, eu peguei um pouquinho de cada um também, né? Que eu convivi e acho que eu fui me formando, assim, porque, na verdade, eu não tinha as características, assim, eu fui adquirindo e fui vendo qual era a melhor que eu me adaptava. Legal. E de você não ter na sua história nenhuma confusão, nenhuma polêmica, já teve times que você, no contexto de Superliga, começou com um time, aí, sei lá, uma estrangeira que chegou, não jogou tão bem, aí traz uma menina da base, uma reserva para se tornar titular e o time não está tão bem montado. Você nunca menosprezou, você nunca chamou uma atacante de capenga, você nunca disse que uma pessoa não sabia jogar, você nunca menosprezou alguém para enaltecer os seus méritos e seus talentos, né? Isso te faz pensar que você realmente mereceu, porque na verdade assim, você nunca precisou pisar em ninguém, né? Você tem uma história limpa, uma trajetória digna, e essa trajetória digna teve uma coroação. Então você consegue ver isso com esses olhos, que você fez tudo certo e você merece o que você teve? Eu sempre penso assim, na verdade, se uma pessoa joga vôlei, se uma pessoa está ali com o time, essa pessoa não pode ser ruim, entendeu? A gente tem que saber tirar aquilo que ela tem de bom. Ela tem alguma qualidade, na seleção principalmente, assim, na seleção vão as melhores, né? Então eu nunca olhava uma pessoa e falava assim, nossa, essa aí hoje é ruim, essa é grosseira. Porque eu acho que a gente tem que olhar para a pessoa e ver o que a gente pode tirar dela de bom. E tanto é que a minha característica de levantar para centrais é porque as pessoas não usavam as centrais. Então, falava assim, essa aqui ataca pouco, mas ataca pouco porque levanta um pouco bola para ela. Então, você tem que mudar essas características. E eu falo que todas as centrais que jogaram comigo foram para a seleção, todas elas. Assim, então, é uma questão de você saber utilizar o que essa jogadora tem de melhor, saber explorar, né? Mas eu acho que todo mundo tem alguma coisa. Lógico, existem os melhores, existem os medianos, outros não. Mas se você souber tirar o que a pessoa tem de melhor, essa pessoa, ela começa a melhorar, ela começa a elevar. E quando você está do lado de pessoas boas, a tendência é que uma pessoa média, ela também cresça, né? Então, depende da maneira como você trabalha esse lado da pessoa, mas nunca menosprezar. Eu acho que isso não é legal, não. Eu já passei por isso e é péssimo, entendeu? Então, não é legal. E aí, como que foi a sensação de você decidir se aposentar de vez da seleção depois de 2008? Porque muita gente cogitava a Fofão ainda em 2012, né? E muita gente queria você em 2012. E você vê que também em 2012 o Brasil foi campeão. E você poderia ter sido também bicampeã olímpica. Você tem hora que pensa, talvez eu deveria ter estendido um pouco mais minha carreira ou não? Você acha que você parou na hora certa? Não. Eu fui muito consciente, assim, do que eu queria, né? Na verdade, eu queria continuar jogando vôlei. Mas eu sabia que se eu continuasse com seleção e clube, eu não teria uma vida muito longa, né? Então, quando surgiu a possibilidade de voltar para fazer o ciclo 2008, eu falei, nossa, se eu conseguir chegar em 2008 vai ser minha última, né? Não vou querer mais jogar na seleção. E foi isso que eu me planejei, para jogar 2008 e depois parar. É lógico que eu continuei jogando e as pessoas falam, pô, você tem condição de ir para 2012, por que você não vai? Mas eu acho que a gente tem que saber o momento, né, de sair, o momento em que a gente decidiu. Eu não queria voltar atrás, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa que, pô, eu falei, né, que ia parar, então, sabe, é o que eu quero para minha vida. Tanto é que eu falava para as meninas, gente, fica tranquila que não tem a menor possibilidade, né? Porque elas conviveram com uma pressão, a Fofão vai voltar, a Fofão vai voltar. Eu liguei para as meninas, falei para as meninas, avisa a Dani Lins, avisa a Fabiola aí que eu não tenho possibilidade para elas ficarem tranquilas aí, porque é muito ruim, né? Você trabalhar sabendo que as pessoas querem outra pessoa. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso, às minhas decisões. Né? Eu fiquei muito feliz em 2012, aí você fica assim, nossa, se eu tivesse ido. Mas não, é só brincadeira, assim, porque eu tinha consciência, eu acho que o meu ciclo na seleção mesmo tinha se encerrado em 2008.
E aí você estende sua carreira, é uma das carreiras mais longínquas da história do vôlei, né? Você estendeu sua carreira por muito tempo. E a Fofão, até os 45 anos, titular absoluta do time campeão da Superliga. Então, assim, você termina a sua carreira em clube sendo campeã da Superliga e sendo homenageada, depois tendo um jogo de comemoração, que foi um feito assim que só você e a Ana Moser conseguiu esse feito, né? De reunir gerações para comemorar a sua história. Como que foi essa experiência? Você saber que até o seu último momento você foi campeã e que todo mundo fez questão de te homenagear depois de que você encerrou tudo. Olha, eu nunca na minha vida imaginei jogar até 45 anos. Nunca, nunca assim. Eu não planejei, eu deixei as coisas irem acontecendo. E para mim foi uma surpresa ter conseguido disputar uma final, né? Porque no último ano eu falei, gente, olha, tomara que eu consiga ir até o fim de pé, assim, em pé. Eu quero, sabe assim, eu não quero que as pessoas falem, ah, já tá velha, não sei, eu não quero isso para mim. Eu quero estar jogando bem, podendo ajudar. E foi muito perfeito, assim. Foi o ano que eu não tive problema de lesão, o time foi para a final, a gente ganhou. Então, para mim, foi incrível. E daí eu fiz esse jogo de despedida mesmo para poder reunir as pessoas, né, as meninas que passaram, porque eu vim, como você falou, vim de 3 gerações, né, eram muitas pessoas. E eu mandei convite para todo mundo, né, e eu falei, meu Deus do céu, será que vai alguém? Será que vão aceitar? E acabou que todo mundo aceitou, algumas de 2008 acabaram, não conseguiram ir, né, que eu queria muito que tivesse ido, mas elas tiveram compromisso, não foram, mas foi muito maior do que eu imaginava. Assim, eu realmente não tinha noção do que ia acontecer naquele dia, aquela festa, e rever as minhas amigas, né, de tantos anos aí foi... Nossa, eu fiquei muito feliz de verdade. E bacana. E aí hoje na seleção a gente tem uma levantadora que está sendo apontada por todo mundo como um grande destaque. E as pessoas falam que ela é uma nova Fofão, uma nova Fernanda, que é a Macris. E a narrativa e a história da Macris é muito parecida com a sua, porque a Macris, na verdade, durante anos foi a melhor levantadora da Superliga nas estatísticas. Por ela ser um pouco mais baixa, ela não teve tantas oportunidades quanto as outras e teve uma oportunidade tardia. E agora ela está no melhor momento dela. Se a Fofão fosse técnica da seleção, quem seria a levantadora titular dessa seleção de agora? Ah, eu vejo a Macris muito bem, assim. Eu acho que a Macris está num momento diferenciado e assim, eu acho que a Macris ela deu ela mudou, assim, né? Eu não sei, ela deu né, uma renovada, assim. Ela sempre foi boa, mas eu acho que ela adquiriu aquilo que eu adquiri também na minha caminhada, aquela personalidade de comandar o time. Hoje eu vejo a Macris fazendo o time todo jogar, colocando velocidade, né, distribuindo bem as bolas. É uma pessoa que eu fico muito feliz assim de ver, porque eu conheci a Macris ela em São Caetano. Ela era muito igual a mim, assim, né? E ela não falava, era tímida. Eu falava, gente... E hoje eu vejo ela, né, onde ela chegou e no momento incrível da vida dela. Então, eu acho que, sem dúvida, ela vai ser a titular dessa seleção por merecimento mesmo, pelo que ela está apresentando em quadro. E aí, Fofão, então eu nem sabia que você já tinha jogado com a Macris, eu só achava que você tinha jogado com a Dani, com a Fabiola e com a Roberta. Então, na verdade, você jogou com as 4 já na mesma equipe. E quem você acha que nesse momento seria a levantadora reserva da seleção que iria para Tóquio, assim, provavelmente? Dani Lins, Fabiola ou Roberta? Eu penso muito nisso, né? E durante a Superliga eu estava observando, eu vejo assim que as 3 assim elas chegaram num momento muito igual assim de jogo assim. Eu vejo a Macris um passo à frente assim na característica no que ela está fazendo com o time. E daí a seleção, assim, como segunda, eu vejo que as 3 têm possibilidades. A Dani, a Fabíola e a Roberta têm as mesmas possibilidades. Eu não consigo te falar assim, vai a Fabíola, vai a Roberta. Porque eu acho que a Superliga era um momento que a gente ia poder ver isso, né? Eu acho que vai ser um detalhezinho diferencial, quem vai estar melhor fisicamente, quem está melhor tecnicamente. Porque as 3 eu vejo elas muito iguais, assim, na maneira de jogar, na maneira de distribuir as bolas, entendeu? Então, eu acho que eu não sei te dizer, porque vai aquele lado, né? Pô, a Roberta tá vindo no ciclo,
aí tem a Fabíola que merece, tem a Danilis. Então, é uma coisa que é complicada de falar, porque eu sinto as três no mesmo momento, mas eu acho que qualquer uma delas que for vai ser bem representada, mas elas precisam disputar essa vaga aí que está aberta, ainda até na minha cabeça, ainda não consigo definir. Certo, e aí eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido com você. Responde o que te vir na cabeça, pensando no vôlei brasileiro primeiramente, tá? Então, vamos lá. Uma grande jogadora. Ana Moser. A melhor companheira. Gisele. Uma amiga. Bia. A que te fez ser uma atleta melhor. A que me fez? Fernanda. Uma algoz. Gisele. Se você formasse uma seleção de todos os tempos, com todas as jogadoras que você já jogou, das gerações, qual que seria essa seleção? Fofão levantando, aí duas centrais, todo o contexto. Pode fazer até uma inversão, coloca uma levantadora reserva, só para ninguém falar que a Fofão colocou ela mesma. Do Brasil só ou de toda parte? Só do Brasil. Só do Brasil? Tá. Eu colocaria Fofão e Sheila, Valeuska e Fabi, Fabizona, Ana Moser e Virna, Fabizinha de líbero, colocaria A inversão agora. a inversão, eu colocaria uma outra aposta, né? Peraí. Colocaria a Fernanda, ia ser reserva um dia na minha vida. Com quem? Vamos ver, deixa eu ver. Pode ser a Leila. Não, bacana. E se você falasse qual foi a jogadora mais craque de bola que você já viu jogar? Aquela que jogava fácil em qualquer posição, que você falava, meu Deus, essa aí nasceu pro voleibol. A Márcia Fu. E você vê na sua história das Olimpíadas que você participou, quem foi a atleta mais injustiçada da história do voleibol brasileiro? Aquela que foi culpada por uma geração ou foi cortada sem ser cortada, sem merecer ser cortada? Quem que você acha que foi a atleta mais injustiçada da história do voleibol brasileiro? A mais injustiçada, eu acho que foi a Mari, não por ela ter sido cortada, mas pela situação que ela viveu em 2004. Não, bacana. E aí, pegando o voleibol mundial, quem que são as 6 jogadoras que você formaria uma seleção que você falava, nossa, essas foram as craques que eu joguei pelo mundo? Uma seleção mundial, sem brasileira, as craques de todas as posições. Eu não posso estar nessa seleção? Não. Sacanagem. Tem Takeshita, tem Feng, ó. Não, mas eu vou, vamos lá. Eu colocaria a Lobianco com a Skowronska, cruzando, né? Colocaria a Sokolova com a Mireia. E apesar que eu não joguei com a Mireia, mas não tem problema, né? Duas centrais, né? Acho que colocaria a Magali e a Simona Gioli. Não, bacana. E Gamova ou Mireia? Mireia. Qual das duas era pior, Gamova ou Mireia? Gamova. Você acha que a Gamova foi a representação, assim, a grande vilã da seleção brasileira foi a Gamova mesmo, assim? Você acha que o contexto de... Hoje você consegue humanizar a seleção de Cuba e você consegue perceber que muito do que elas fizeram era porque elas passavam necessidade, viviam num regime
comunista, onde elas tinham que ter resultado, elas não tinham condição financeira para isso. Hoje você consegue enxergar aquela seleção de Cuba e tudo que elas faziam num contexto de sobrevivência? Você conseguiu humanizar a seleção, é isso? Ah, sim, sim, porque realmente você via que era uma luta pela defesa do país dela, a camisa delas, né? Na verdade são pessoas incríveis, né? Eu tive a oportunidade de conhecer duas. Então assim era uma coisa que ficava ali dentro da quadra, né? Aquela luta, aquela briga delas era dentro da quadra, né? E elas estavam defendendo algo ali dentro, entendeu? Então quando você começa a entender a história delas, você entende o porquê que elas são daquela maneira. Então você ameniza um pouquinho a qualquer tipo de sentimento. E se a Fofão de hoje, a Fofão hoje, essa Fofão que está falando comigo, pudesse se encontrar com a Hélia quando a Hélia começou no voleibol, o que a Fofão falaria para a Hélia? Nossa. Primeiro agradeceria porque eu acho que foi através da Hélia que eu consegui descobrir que eu poderia ser uma pessoa forte, que eu poderia ser uma pessoa guerreira e nunca esquecer da onde a Hélia veio, né? Então, eu acho que ter mantido essa minha raiz assim, eu agradeço a Hélia porque de alguma maneira a Hélia sempre esteve junto comigo, né? Por mais que eu tenha passado a ser fofão, então eu só agradeceria por ela nunca ter saído de perto de mim, assim, me deixado ser sempre essa Hélia que eu fui desde sempre. Bacana. E aí também a gente queria, né, te agradecer primeiramente por você sempre estender a mão para o Angels. Para quem não sabe, a Fofão esteve presente na última edição da Copa Angels. Ela passou um dia inteiro lá com a gente no campeonato, onde tinham 24 times LGBTQIA+. A Fofão tem outro feito que as outras levantadoras não têm. A Fofão é a única levantadora campeã olímpica que levantou uma bola para uma drag queen montada durante o jogo, que foi a Fofão. Então, tem essa história também no livro. Tem que ter isso no livro 2, a missão. E aí, Fofão, o que você falaria sendo uma mulher negra, né? Primeiramente, mulher negra, de origem periférica, quando você vê vários discursos de ódio, preconceito, machismo, transfobia, homofobia, o preconceito no esporte, vindo de esportistas, vindo de torcedores e vindo principalmente de ex-atletas. O que você acha do preconceito? O que você falaria do preconceito? Eu acho isso muito triste, assim, realmente eu vejo de uma forma muito triste, porque, na verdade, eu acho que quando a gente expressa palavras de ódio, né, palavras que ofende alguém, né, a gente está se transformando numa pessoa muito pior, né? Eu acredito muito que as pessoas são muito mais superiores do que a cor, do que a raça, do que tudo, né? Existe uma coisa muito mais bonita que tudo isso, esse tipo de preconceito, entendeu? Então, quando a gente vê as pessoas colocando isso acima de tudo, colocando isso com ódio, com raiva, me entristece muito, porque eu sou uma pessoa que sempre coloquei o ser humano acima de tudo, né? Independente se eu concordo, se eu não concordo, eu sempre vou pelo lado humano da coisa, né? Então me entristece muito, me entristece saber que hoje a gente vive num mundo onde existe isso, onde as pessoas ainda não têm essa humanidade dentro do coração, né? Então eu acredito muito mais que existe muito mais pessoas melhores, pessoas que estão tentando se evoluir, né? Tentando ser melhor a cada dia. Isso não pode ser só através de palavras, mas através de atitudes também. E eu acredito que estão pessoas tentando ser melhores todos os dias e tentar transmitir mais amor, entendeu? Porque eu acho que o mundo já está muito pesado, está muito carregado para a gente espalhar ódio, espalhar raiva, espalhar palavras pesadas. Eu acho que a gente tem que espalhar um pouquinho mais de amor. Eu acho que isso é o que faz a diferença, né, nas pessoas verdadeiras. Eu penso isso. Não, bacana, Fofão. E, por exemplo, se você fizesse um jantar na sua mesa, sentaria uma cubana que gritou "Salta Chica", te provocou, enfim, e você entende o lado humano dela, ou sentaria do seu lado uma companheira que, dentro da narrativa dela, hoje, ela expressa o racismo,
ela expressa o preconceito. Se você tivesse que escolher uma convidada para sentar na sua mesa, seria uma cubana que gritou na sua cara ou uma pessoa que hoje despeja o ódio contra a sua raça, contra as condições humanas do povo brasileiro? Eu colocaria uma cubana, né? Porque, na verdade, ela ali está defendendo o país dela da maneira que ela pode, mas que fora ela é uma pessoa com um coração incrível, com um coração bom, né? E seria muito mais bem aceita, bem mais recebida, né? Por isso, mesmo sabendo que ela gritou na minha cara na quadra, mas ali fora a gente sabe que ela é uma pessoa humana, uma pessoa melhor, né? Então, com certeza, o jantar seria mais agradável, com certeza. Fofão, eu queria te agradecer. Obrigado por hoje, foi incrível. Mais um momento incrível na história do Angels Volley junto com você. Queria falar que esse livro aqui, gente, para qualquer pessoa que ama voleibol, leiam esse livro. A Fofão não contou muitos episódios que são incríveis, que tá aqui no livro e não deu tempo da gente poder perguntar. Mas obrigado por estender a mão para a diversidade, obrigado por ser humana e obrigado pela sua trajetória linda. Eu que agradeço. É sempre bom estar com vocês. É sempre bom a gente poder dividir um pouquinho da nossa história, né? E hoje foi incrível mesmo. Gosto muito de todos vocês e estou sempre à disposição. Muito bom. E um beijo a todo mundo que acompanhou a gente também. Tá, e tem mais projetos aí futuro. Tem alguma coisa que você quer contar pra gente ou por enquanto nenhuma novidade? Por enquanto não. Por enquanto é só isso que está aí nas redes sociais, mas a gente está trabalhando em coisas novas aí. Vamos ver se dá tudo certo. Tá, a nossa porta está sempre aberta, sempre que você quiser divulgar. Amamos você, amamos seu marido, amamos todo mundo aí desse conjunto, dessa história que a Fofão representa, tá? Obrigado de coração. Obrigada. A live foi ótima. Agradeceu. Obrigada. Tchau. Tchau.